Vamos falar de saúde agora. O mês de abril é dedicado à conscientização, prevenção e combate à cegueira. Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, entre 60% e 80% dos casos de cegueira no mundo são evitáveis. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o oftalmologista Ícaro Calafiore. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Wilker. Tudo jóia? Bom dia a todos que nos assistem também. Doutor, tem um dado aqui, além desse que eu já citei, que me assustou. Segundo o IBGE, o número de brasileiros com deficiência visual é de cerca de 6 milhões e 500 mil pessoas. E uma pesquisa apontou que 74,8% dos brasileiros cegos poderiam estar enxergando caso tivessem recebido tratamento apropriado a tempo. O que falta, então, para o brasileiro ter mais cuidado com a visão? O que acontece? Então, Igor, é muito importante que os pacientes, que todos procurem rotineiramente um oftalmologista, tá? Para a gente poder diagnosticar e tratar, principalmente as causas tratáveis, né? A principal causa de cegueira no Brasil se dá por falta de óculos. Então, que uma consulta no oftalmologista, a gente consegue resolver esse problema. Além disso, existem causas, né, mais graves um pouco, como catarata, que é uma doença da idade, e que a gente também consegue tratar, fazendo cirurgias, ou outros casos de usar colírio, enfim, fazer algum tratamento que não seja cirúrgico. Lógico que existem também casos de doenças mais graves, que elas levam à cegueira se não forem tratadas, que é o caso do glaucoma, por exemplo. Então é importante uma consulta de rotina com o oftalmologista para a gente poder diagnosticar e tratar da melhor forma. Certo, então o diagnóstico precoce é fundamental, né, doutor? A partir de quando as pessoas têm que começar a fazer essas visitas ao oftalmologista? Desde bebê, desde criança? Então, a consulta oftalmológica, na verdade, assim, a visita ao oftalmologista, a gente tem desde o início. Quando a pessoa nasce, tem o teste do olhinho, depois a gente precisa avaliar com 6 meses, com 1 ano, 3 anos, quando entrar na escola e aí de todo ano, né? Anualmente é importante ser avaliado. Porque existem doenças que levam à cegueira na infância, existem aquelas doenças que levam à cegueira na velhice. Então é importante esse diagnóstico precoce e essa consulta de rotina com o oftalmologista. Quais são as outras principais causas da cegueira entre os brasileiros? O senhor já citou a questão da falta do uso do óculos, tem também a questão da catarata, que é bem comum, mas é tratável, pelo que eu sei. Quais são os outros fatores que levam a pessoa à perda da visão? A catarata é a principal causa de doença tratável, né? Uhum. Com cirurgia. Temos o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível. Além disso, temos várias outras causas. Por exemplo, estrabismo, que leva à cegueira se não for diagnosticada e tratada precocemente. Tem alterações genéticas, que a gente fala que são as distrofias, tanto na retina quanto na córnea. Temos também várias outras causas de cegueira, assim, menos comuns, né? Como trombose no olho, o diabético que não trata, que leva para a retinopatia diabética. Então, assim, é importante essa avaliação de rotina. No caso das crianças, a gente está até vendo imagens de muitas crianças ali de frente a computadores, tablets, algumas com óculos, outras sem. As crianças, elas são afetadas também pela cegueira. E quais são as causas mais comuns nessa faixa etária? Nessa faixa etária, o mais comum é a questão do estrabismo e também a falta do óculos, né? Que, como Uhum. em todas as faixas etárias, a principal causa é a falta do óculos. Então, é muito importante que a gente tenha essa avaliação de rotina com o oftalmologista para que evite de ter esses problemas mais graves. No caso de olhinho torto, que é o estrabismo que eu estava comentando, é importante uma consulta, porque às vezes tem que usar um tampão para que não deixe de desenvolver aquele olho que é ruim. Tá. A gente tem recebido perguntas nas redes sociais, inclusive quem está nos assistindo agora pode participar do nosso programa e das nossas entrevistas pelo nosso Instagram e pelo nosso Facebook que estão aparecendo aí na tela. Gente perguntando sobre diabetes, de que maneira o diabetes afeta a nossa visão. A gente pode ficar cego por conta dessa doença? Pode sim. O diabetes, no início, ele altera com alteração do índice de refração. O que é isso? O olho ele começa a ter uma dificuldade de passar a luz. Ela não passa de uma forma correta. Mas com o decorrer da evolução do diabetes, se não for tratado,
aí ele começa a afetar a retina, que a gente chama de retinopatia diabética. Por isso, se você foi diagnosticado com diabetes, é importante uma avaliação com o seu oftalmologista, para ele poder avaliar e poder tratar a diabetes. Agora, No fundo, doutor, é verdade que sentir tontura é um sinal de alerta para os cuidados com a visão? O que tem a ver? então, a tontura, ela pode ter alguma relação, principalmente com altos graus de astigmatismo. Porque o astigmatismo, ele altera a questão da forma de ver as coisas. Então, quando você coloca um óculos, por exemplo, acabou de ser receitado, você comprou ele novo, às vezes sente um pouquinho dessa tontura. A maioria das tonturas não tem relação com a visão. Aí é mais alguma alteração com o labirinto, que a gente fala de labirintite, aí já é a parte do otorrino, tá? Então, no oftalmologista a gente tem também, mas é muito raro. A maioria das causas não tem relação com doenças oftalmológicas. Então tem que investigar outros fatores, né, doutor? Agora, Isso. outra questão que me chamou muita atenção é a quantidade de pessoas atingidas com glaucoma. Tem um dado da OMS que aponta que em 2040, 111 milhões de pessoas, 111 milhões e 800 mil pessoas devem ser afetadas com essa doença. Queria que o senhor explicasse melhor para a gente do que se trata e se tem como evitar de alguma forma. Então, o glaucoma, ele é o aumento da pressão do olho, matando o nervinho do olho. Então, o que acontece? A gente não tem muitos casos de glaucoma que são assintomáticos. Então, ou seja, não tem sintomas nenhum. Então, a pessoa às vezes não sente nada e ela evolui para a cegueira sem tratamento. Então, por isso, eu volto a refrisar a questão da consulta de rotina. Que a consulta de rotina vai conseguir que a gente diagnostique precocemente o glaucoma para a gente poder tratar da melhor forma e não evoluir para a cegueira. Agora, outro problema muito sério que atinge a população é a questão da enxaqueca. Eu mesmo já senti várias vezes. Isso pode estar relacionado diretamente à visão. Se a pessoa tem dores de cabeça recorrente, ela deve procurar primeiro o oftalmologista, depois o neurologista. Como que a pessoa deve buscar ajuda se ela tem esse problema, doutor? Olha, uma das causas de enxaqueca realmente é a falta do óculos. Eu sempre costumo falar aqui no meu consultório que é para a gente fazer o seguinte: tem dor de cabeça? Vamos para o mais fácil de tentar diagnosticar, que é o oftalmologista. E aí sim, não é nenhum problema oftalmológico, aí a gente investigar outras causas. Por exemplo, sinusite pode também dar dor de cabeça. No olho, a gente acha que é problema do olho e não é. Existem várias alterações neurológicas que também podem dar dor de cabeça e que não é no olho. Então, o ideal nesse caso é uma consulta com o oftalmologista primeiro, para poder excluir que não seja falta de óculos, e depois passar para as novas etapas, que é para ver se não tem alguma sinusite, para ver se não tem algum problema neurológico. Outro problema que eu não comentei são alterações hormonais, também é muito comum. A mulher, com relação do ciclo menstrual, também muitas vezes tem relação com essa dor de cabeça, que não tem nada a ver com óculos. Tá explicado então, doutor. A gente provavelmente vai voltar a falar desse assunto ainda neste mês, porque é um tema muito sério, né? Esses cuidados de prevenção, principalmente para evitar que um problema de visão tratável chegue ao ponto da pessoa perder a visão definitivamente. Muito obrigado por enquanto, então, pela sua participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, viu? Oi, eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui e falando da prevenção da cegueira. É isso aí, até uma próxima. Tchau, tchau.